Te louvamos em nome de Jesus. Amém. 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 Nós ainda oraremos por pedidos que sejam feitos aqui pelo chat. Também aqui os irmãos presencialmente poderão fazer pedidos de oração. Mas agora nós vamos meditar na palavra de Deus. Eu quero convidar a todos presentes aqui também em casa para abrirem suas Bíblias no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, no capítulo 12. Nós leremos os versículos de 1 a 9. Gênesis, capítulo 12, versículos de 1 a 9. Diz assim a palavra de Deus: Ora, disse o Senhor a Abrão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam nessa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: Darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguia Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Que Deus aplique aos nossos corações a sua bendita palavra. Abraão, meus irmãos, como nós conhecemos, não só desse texto, mas em toda a Escritura, peregrinou pela fé para alcançar uma vida abençoada. Todos nós almejamos uma vida abençoada. Abrão recebeu um chamado de Deus e recebeu, juntamente com esse chamado, a bênção de Deus. Essa bênção veio a Abraão da parte de Deus através de uma promessa. A promessa de que não só ele seria abençoado, mas ele seria um instrumento nas mãos de Deus, um canal para que essa bênção divina alcançasse todos os povos da terra, todo o mundo. Nós encontramos Abraão na narrativa bíblica ainda na terra de Ur dos Caldeus. Foi onde ele recebeu esse chamado de Deus, essa promessa de Deus. Vejam, meus irmãos, que no capítulo 11, versículo 27 em diante, nós encontramos uma espécie de árvore genealógica de Abraão. E vamos entender onde ele estava, quais eram os vínculos e o que significou para ele receber essa bênção, ainda em forma de uma promessa, de um chamado de Deus, para que ele então pudesse usufruir, pudesse receber, à medida em que ele peregrinasse pela fé. Vejam que o versículo 27 diz: são estas as gerações de Tera. Tera gerou a Abrão, a Naor e a Harã, e Harã gerou a Ló. Morreu Harã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abrão chamava-se Sarai, a de Naor, Milca, filha de Harã, que foi pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril,
não tinha filhos. Tomou Tera a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. O 32 diz: e havendo Tera vivido 205 anos, ao todo morreu em Arã. Então nós encontramos a palavra de Deus descrevendo que Abrão estava ali em Ur dos Caldeus, que hoje seria, no nosso mapa, mais ou menos a divisa entre a Síria e o Iraque. Ele sai daquela região e vai peregrinar para a região onde hoje é Israel, o Líbano e parte da Síria. Então ele vai descer em direção ao sul. Mas, meus irmãos, alguns detalhes começam a nos mostrar o drama vivido por Abrão nesse chamado que ele recebeu para essa vida abençoada. Primeiro, ele tem um sobrinho que é órfão e o texto dá a entender que ele adota esse sobrinho. Então Ló passa a viver sobre a tutela de Abrão. Mas tem algo ainda mais dramático, além da orfandade e da adoção, possível adoção de Ló. Tem o fato de que a sua esposa Sarai era estéril. E isso, meus irmãos, naquele contexto, era uma condição trágica para a mulher. Nós sabemos, pelos relatos que vêm depois, e por outras situações na Bíblia, que a mulher entendia que gerar filhos era uma bênção que ela poderia ser usada para dar ao seu esposo e à descendência da sua família. Isso se torna mais dramático porque quando Deus chama Abrão, ele chama fazendo uma promessa de que os seus descendentes herdariam aquela terra e alcançariam todas as nações, chamado no texto de famílias da terra. Mas como assim? A sua esposa era estéril. Então, certamente, Abrão, no primeiro momento, entendeu que essa promessa se cumpriria através da vida do seu sobrinho Ló, que ele adotara. Assim, ele parte, então, para experimentar pela fé essa promessa de Deus. Os versículos de 6 a 9 vão nos mostrar que Abraão, então, chega à terra de Canaã e começa a habitar ali, e nessa peregrinação inicial ele já começa agradecendo a Deus, e o símbolo disso é a edificação de altares. Onde ele chegava, onde ele parava e montava acampamento, ele erigia um altar em gratidão a Deus, no início da sua peregrinação espiritual. Nós cremos, meus irmãos, que Deus, tendo chamado Abraão com o objetivo de abençoá-lo e de fazer dele bênção para os outros, faz isso de uma forma que exigiu de Abrão fé, que exigiu dele a entrega total da sua vida, porque Deus disse que o estava chamando para uma terra que ele mostraria. Abraão não conhecia aquela terra e nem sabia qual seria o resultado do assentamento da sua família e de todos os seus naquela região. O texto, inclusive, diz no versículo 6 que naquele tempo os cananeus habitavam a terra. Além disso, ele ainda teria que lidar com a hostilidade dos moradores nativos daquela região. Então, isso exigiria de Abrão, como exigiu, que ele cresce nessa promessa de Deus, de uma vida abençoada. Mas além disso, meus irmãos, e aqui está o maior desafio, que ele renunciasse, que ele abrisse mão daquilo que ele considerava uma vida abençoada, daquilo que lhe conferia segurança. E o que é que naquela época, para a vida de Abrão, representava essa vida abençoada, que ele teria que abdicar para ir em busca, nessa peregrinação, pela fé, da vida abençoada prometida por Deus? Por isso que nós lemos o contexto do capítulo 11, porque quando o texto diz, no versículo 1, e aqui agora eu chamo a atenção dos irmãos para esta
declaração para este chamado de Deus: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Com certeza, meus irmãos, para nós, isso hoje tem um significado. Eu me lembro que eu deixei a casa paterna aos 18 anos. E até hoje eu lembro de detalhes daquele momento. Eu lembro exatamente da hora que eu saí da casa dos meus pais. 5 horas da manhã. Aliás, não era 5 horas da manhã, tinha que ser antes. Porque 5 horas era o ônibus que eu ia tomar na rodoviária. Então eu tinha um deslocamento de uns 15 a 20 minutos. Cidade pequena no interior da Bahia, sim. Em 15 minutos você está na rodoviária. Mas eu saí ainda de madrugada e eu lembro exatamente o momento da despedida. Porque eu sabia que, saindo aos 18 anos para estudar em uma outra cidade, em Feira de Santana, eu morava em Jaguaquara, a cidade da minha esposa, eu não voltaria mais para a casa paterna. Não voltaria mais para morar ali, para ter a mesma relação com os meus pais. Eu quero voltar, meus irmãos. Inclusive, na pandemia eu não pude voltar nas férias, mas eu quero muito voltar. Espero em Deus que em janeiro eu consiga voltar lá, para visitar, para estar com os meus pais. Mas voltar no sentido de ter o mesmo relacionamento. Isso é significativo. Os irmãos aqui poderiam descrever como foi essa experiência. O Igor, sem dúvida, muito mais cedo do que aos 18 anos. Aos 13 anos. Aos 13 anos, ainda mais significativo, numa fase ainda de conclusão da formação dele, no início da adolescência. Para nós é significativo, mas imaginem naquela época, na época em que Abraão vivia, o que é que significava sair da terra e da parentela e da casa do pai naquele momento? Não era apenas romper com vínculos afetivos, não era apenas deixar de ter o carinho da mãe, deixar de conversar com o pai, estar junto dele, não. Significava abrir mão simplesmente de toda a estrutura de vida que uma pessoa poderia ter. Porque aquela era uma sociedade tradicional, como hoje, naquela região, ainda tem muitos resquícios disso. É uma sociedade muito tradicional ainda. Mas naquela época, era simplesmente a dependência para a subsistência, a definição da identidade, quem a pessoa era tudo que a pessoa possuía em termos de propriedades, de recursos, a sua segurança no sentido econômico, era inclusive a definição do seu futuro, o que seria dele. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Ou seja, quando Abraão recebeu esse chamado de Deus, ele arriscou tudo, ele arriscou aquilo que ele considerava uma vida abençoada, porque naquela época, para aquele tempo, para aquela sociedade, uma vida abençoada era estar na casa do pai, era fazer parte de um clã, era fazer parte de uma geração, era ter um nome, era ter uma descendência. E Abraão, então, tem uma experiência com Deus que começa em Ur dos Caldeus, mas o texto diz que se define em Harã, já distante da terra de origem dos seus pais, e ele, meus irmãos, deixa simplesmente tudo. A decisão mais difícil na vida de Abraão, até agora chamado no texto de Abrão, foi deixar aquilo que ele considerava uma vida abençoada para tão somente crer na promessa de uma vida verdadeiramente abençoada, que ele não viu se concretizar plenamente. O que é que Deus prometeu a Abraão? Vamos pensar agora em termos de comparação entre aquilo que ele possuía, que era a casa do seu pai, a sua identidade, o vínculo com aquela família, a sobrevivência, as propriedades, o nome, o futuro. E o que é que Deus então promete a Abraão? Promete uma terra, mas uma terra que ele não conhecia, uma terra que eu te mostrarei. Promete que ele seria uma nação, uma grande nação, mas ele para isso precisava abrir mão da sua origem,
da sua família, que era o que ele conhecia como nação. Promete que ele seria usado por Deus para abençoar outras vidas. Mas para isso, primeiro, ele precisava abrir mão das pessoas que ele amava, a quem ele poderia ajudar. E por isso a gente vê esse drama com relação ao seu sobrinho Ló. E como ele demora um tempo para, de fato, deixar a casa paterna. O cálculo que a gente faz aqui é de 60 anos. Porque quando a gente lê o texto, William, de forma direta, parece assim: Deus apareceu a Abrão, chamou, disse a ele: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. E aí Abraão disse: Sara, arruma tudo aí e vamos embora. Durou 60 anos. 60 anos, a gente faz essa conta com a idade de Tera, quando Abrão nasceu, 70 anos, a idade de Abraão quando ele saiu, 75, e a idade de Tera quando ele morreu. Ou seja, tem uma diferença aí, a diferença dá exatamente 60 anos. Nesse drama, obedece ou não obedece a Deus? Abro mão ou não? Eu e você vivemos também isso. Vivemos essa crise de fé. E nós precisamos dar esse salto. Nós precisamos arriscar tudo. Por que nós oramos, meus irmãos? Nós estamos aqui num culto de oração. Por que nós oramos? Nós oramos porque nós cremos que esse Deus que nos chamou, que nos promete uma vida abençoada, é um Deus que cuida de nós, mesmo quando nós estamos longe da casa paterna, peregrinando por uma terra estrangeira, sem termos segurança. E isso nos leva, meus irmãos, ao ministério de Jesus com os seus discípulos. Não foi isso que o Senhor Jesus disse aos discípulos? Está em Mateus capítulo 10, versículo 37 a 39, Mateus 10, 37 a 39, aquele que não deixar tudo. E o que significa tudo? Deixar pai, mãe, irmão, todos os bens que possui, aquele que não arrisca tudo para me seguir, para ser meu discípulo, não é digno de mim. Não vai usufruir da vida abençoada que eu tenho para dar, que é a verdadeira liberdade daquele que só depende de Jesus, daquele cuja identidade está no relacionamento com Jesus, daquele para quem Jesus é o maior tesouro da sua vida. E aqui, meus irmãos, vale sempre fazer a observação de que abandonar pai e mãe por Jesus não significa odiar o pai e a mãe, não significa desprezar. Quando o texto bíblico apresenta essa palavra, quer dizer, não dê prioridade ao seu pai e à sua mãe em relação ao Senhor Jesus. Mas o apóstolo Paulo também descreveu ter vivido essa experiência que Abraão viveu, que os discípulos de Jesus devem viver. Ele disse em Filipenses capítulo 3, versículo 8, que ele considerou tudo como perda por amor a Cristo. Filipenses 3:8 nos diz que o apóstolo Paulo considerou a sua linhagem, o fato dele ser um israelita que era um exemplo para toda a nação, o seu conhecimento, a sua posição religiosa e política, ele considerou tudo como perda. E ele usa aqui a língua de uma forma bem dramática, porque perda, a palavra que ele usa é a mesma palavra para esterco. Ou seja, ele considera tudo isso, diante da sublimidade do conhecimento de Cristo, como algo que deve ser jogado fora, que não tem utilidade nenhuma. A pergunta que nós fazemos diante desse desafio de viver a vida verdadeiramente abençoada, que é o relacionamento com Deus, esse relacionamento que começa aqui, mas que se estende para a eternidade, essa vida verdadeiramente abençoada, de vivermos pela fé nessa promessa de Deus, nós devemos refletir como eu fiz isso hoje, pensando o que me traz segurança, o que eu poderia considerar humanamente como uma vida abençoada. Identidade? Onde está a minha identidade? Hoje a nossa sociedade dá um número às pessoas, dá um título, dá uma conta na rede social. Então a fama
o título que você ostenta, a sua posição social, diz que você é alguém. Mas, infelizmente, isso tem levado tantas pessoas a perderem totalmente o sentido da vida, porque dependem sempre do aplauso, dependem sempre do elogio, dependem sempre do reconhecimento do outro. Meus irmãos, carreira acadêmica, profissional, tudo isso é importante. Se relacionar e interagir com as pessoas, ter um network, uma rede de contatos, é muito importante. Mas isso não pode ocupar o lugar do nosso relacionamento com Deus. O dinheiro, é claro, nós temos responsabilidades. E porque temos responsabilidades, inclusive por amar pessoas, nós precisamos administrar bem as nossas finanças. Mas se a gente trocar o chamado de Deus e a fé em Deus pelos conceitos de um coach financeiro que diz que você deve correr atrás do primeiro milhão e depois do primeiro milhão, não basta, tem que vir o segundo. De que você deve buscar independência financeira. O que é independência financeira? É quando você deixa de trabalhar e vai viver de renda. Primeiro você tem que trabalhar até se matar, aí depois que você acumula uma renda suficiente para você multiplicar, você vive atrás de renda. Só que isso não tem fim, porque você sempre vai querer mais. E se essa é a vida abençoada para você, você não terá, com certeza, paz em seu coração. E quanto mais dinheiro você possuir, mais você vai buscar segurança em torno desse capital. É claro, nós temos responsabilidades, mas não devemos viver em função disso. Devemos viver, irmãos, em função de uma terra que Deus nos mostrará. E nós sabemos onde está essa terra. O irmão Adelino, cujo corpo estava aqui hoje à tarde, chegou nessa terra. Essa terra é a presença de Deus. É o relacionamento sem nenhuma barreira mais. E essa terra, essa vida verdadeiramente abençoada, está no relacionamento com Deus. Quando o relacionamento com Deus exige de nós tudo e recebe de nós a fé, a entrega total da nossa vida. Que a nossa vida de oração seja uma expressão dessa fé. A fé que justificou Abraão. A fé que deu a Abraão a coragem para deixar tudo e servir a Deus. Não se apegue a nada dessa vida. Não troque a paz do relacionamento com Deus por nada que seja passageiro, temporário. Infelizmente, muitos que são descendentes de Abraão, geneticamente, estão hoje lá trocando bombas e mísseis por causa da terra. Porque creem que é aquela terra especificamente. E aqui nós não vamos entrar nesse particular. Mas o fato é que o relacionamento com Deus não está restrito a um espaço geográfico, nem a nenhuma outra experiência que nós podemos viver aqui nesta terra. Que Deus, pois, nos abençoe, que possamos viver o que Deus nos promete, uma vida verdadeiramente abençoada.